o erro, né? Eu não ter o planejamento financeiro de forma clara e que seja viável para eu poder ir do início ao fim, ok? Por que acontece? Porque a pessoa tem pressa em arrematar. E aí ela acaba não considerando os custos e muito menos a sua capacidade financeira. Então, você tem aí o pilar da capacidade financeira e também visualizar todos os custos, ok, pessoal? Então, isso é importantíssimo que você tenha em mente. Não é só o desconto, não é só sobre a oportunidade, é sobre você. Você tem que estar preparado financeiramente para entrar, para jogar esse jogo, ok? Esses dias eu ouvi um negócio super interessante, né? Assim, por que que o Conrado está fazendo esse trabalho no digital? Porque eu saí do contexto mais físico e estou entrando no contexto E eu estou entrando no contexto digital para eu poder atingir o máximo de pessoas. Então, eu saí de um jogo de rugby, que é um jogo de rua mesmo, um jogo bruto, para o jogo da internet, para eu poder jogar em outro ambiente, jogar um golfe, né? Então, assim, eu vou conseguir acessar mais pessoas, vou conseguir contactar mais pessoas. Então, a minha ideia é levar o método para mais e mais pessoas. E aí, o planejamento financeiro é assim, importantíssimo. Ah, Conrado, eu tenho 500 mil. Ok. Então a gente vai procurar uma oportunidade em que o máximo que você vai investir é 350 mil. Bom, mas aí o que que eu faço com os outros 150 mil? Deixa ele guardado. Então a gente divide o orçamento em tese em três partes, em que a gente vai utilizar dois terços desse recurso e um terço vai ficar eh, aguardando. Tá ok? Porque pode ser que você precise, pode ser que apareça uma outra oportunidade, pode ser que com 500 mil dá para arrematar três imóveis, pode ser que um imóvel fique travado por um período, outros saem mais rápido. Então é bom usar aquele velho clichê, né? Nunca coloque os ovos numa cesta só. Por quê? Porque a cesta pode quebrar e aí os ovos vão estourar todos. Então é importantíssimo fazer esse planejamento financeiro, um estudo tem que ser feito com cuidado, tá ok? Tem que ser claro, tem que ser viável. E não precisa ter pressa para arrematar um imóvel. Em um mês você consegue fazer um planejamento bem feito, você consegue se organizar, tá ok? E no nosso caso aqui, a gente procura sempre ter muito cuidado, por quê? Porque a primeira arrematação ela é um divisor de águas e ela precisa ser bem feita. A gente espera que ela seja bem feita para que você possa arrematar em série. Não adianta só fazer um negócio. O segredo não está aí, fazer um único negócio. Pelo menos você pode fazer um único negócio em vida, mas se você depois aprende e depois você tem sucesso, o que que acontece? Você vai querer repetir. Porque tem padrão, dá para estabelecer um padrão e ter controle daqueles procedimentos e poder repetir. E aí não precisa nem dizer, né? Qual que é a consequência da falta de um planejamento financeiro? Você não vai conseguir pagar, você não vai conseguir arcar com todas as despesas. E aí isso vai fazer você perder dinheiro. Por quê? Porque você vai ter que resolver de alguma forma, senão você perde tudo, dependendo da situação, né? E, e aí você vai acabar se comprometendo financeiramente para honrar os compromissos. Estamos chegando ao sétimo, né? Sétimo erro: desconhecimento das regras do leilão, não entender as regras e procedimentos específicos do leilão. É, Vamos falar uma única regra aqui que pode comprometer todo o seu investimento. Qual que é? É o seguinte: vamos pensar aqui, dar um exemplo do leilão judicial. Você arrematou o imóvel, tem um período fatal que é de 10 dias, que é do momento da arrematação, quando todas as partes assinam o auto de arrematação, são quatro vias, duas vão para o processo ou vão para o credor, e uma fica com o leiloeiro, outra fica com o arrematante. E aí, esse auto de arrematação,
contando aí no caso, vamos dar o exemplo do leilão judicial, tem 10 dias para que o devedor faça a impugnação daquele leilão por algum motivo, por algum vício e solicite a anulação. Se houver essa impugnação e o arrematante entender que aquilo ali pode travar, pode gerar um problema maior para ele, para o dinheiro dele, o arrematante pode desistir e pegar todo o dinheiro de volta e corrigido, tá? Então, esse é um período que é fatal, porque depois dos 10 dias, se não houver impugnação, se algum terceiro ou devedor entrar com alguma ação, ele não anula mais o leilão. O que que ele faz? Ele vai atrás de perdas e danos, a não ser que depois do trânsito em julgado, né, do processo, haja uma ação rescisória, tá? Mas o mais importante que você precisa saber é o seguinte: é bom entender os procedimentos. Para quê? Para que você possa ficar mais tranquilo, ter mais segurança e também saber os seus direitos. Automaticamente, você sabendo os seus direitos, você vai poder tomar uma decisão melhor, né? É difícil perder dinheiro em leilão. Por que é difícil? Porque se há uma impugnação e essa impugnação demora, o seu dinheiro está travado, está parado, mas não quer dizer que você perdeu o dinheiro, ok? Se anularem o leilão, você recebe eh, o lance de volta, mas a comissão do leiloeiro não. Então, esse é um procedimento importante. E depois dos 10 dias, você, eh, se alguém for brigar, vai brigar em perdas e danos, a arrematação, ela está concluída. Agora, se houver uma impugnação durante esses 10 dias, você tem que ter bastante atenção, porque você pode perder dinheiro em relação à comissão do leiloeiro, ok? Vamos lá, vamos seguir em frente então. Falamos da importância de conhecer os procedimentos e regras do leilão, tá? Só para você, de uma forma geral, então, os procedimentos, a grande maioria estão lá no edital. Pega o edital, leia, que você vai entender como é que é o passo a passo do leilão, ok? Além disso, também você pode pegar no Código de Processo Civil, o artigo 895 em diante explica sobre parcelamento, sobre pagamento, tem tudo direitinho lá, as etapas do leilão também. Como não é o nosso foco entrar em cada uma das regras ou em cada um dos procedimentos, é mais para te dar uma visão de que é importante ter conhecimento dessas regras, tá ok? Oitavo erro, deixar-se levar pela emoção, tomar decisões impulsivas durante o leilão. Aqui é raro acontecer, mas tem pessoas que querem ficar brigando ali na hora da arrematação. O que que eu tenho para te falar? Corre disso. Se você não tem estrutura emocional para isso, coloca um terceiro. É, Existem muitas oportunidades, então assim, brigue por aquelas que realmente vale a pena, aquelas que têm bola dividida, cai fora, não fica brigando, tem muita oportunidade, ok? Às vezes você não sabe que você pode estar brigando com um comprador e um comprador não mede esforço para arrematar. Então, se você é um investidor, estabeleça o seu teto, até onde você vai chegar e permaneça ali, ok? Alguns erros aí nesse caso da, 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 da emoção é pagar mais pelo que foi planejado, né? Adquirir um imóvel sem as devidas verificações. Então, assim, até onde vale a pena subir o seu limite, né? Então, assim, estabelecer o limite ali, você consegue ir até o 10º lance, até o 15º lance, estabelece seu teto ali, fica ali e tá tudo certo, ok? Outro erro é você não buscar ajuda profissional, tentar fazer tudo sozinho, sem orientação de especialista, né? Tenta fazer tudo sozinho, pode ser uma única vez, e para nunca mais. Esse último final de semana eu estava conversando com meu tio, né? E
estávamos olhando alguns terrenos e ele é mais propenso a investir em imóveis na planta. E eu falei, mas e os imóveis de leilão? Ah, eu já comprei um imóvel de leilão e percebi uma área rural que não tinha tanta liquidez. Aí eu perguntei, né? Mas você percebeu que não tinha tanta liquidez depois de arrematar ele? É, deveria ter olhado antes. Então, assim, esse é um erro muito comum, assim. Se você não for bem assessorado, você só vai olhar a oportunidade nua e crua ali. Ah, o desconto está extremamente relevante. Todo assessor, obviamente, ele olha isso e isso chama atenção. E não é à toa que os leiloeiros fazem isso de propósito, que é o quê? É colocar por exemplo, a Caixa faz isso, né? Ela coloca lá um desconto de 80% no imóvel. Aí quando você vai ver, é um imóvel que foi arrematado com 20% de desconto. Era só para atrair, né? E as pessoas acabam caindo nessa, né? Que é normal, faz parte para quem não tem muita experiência. O que você tem que fazer é uma boa análise de mercado. Tem que ter uma boa análise de mercado, tem que saber fazer uma boa avaliação. E essa é uma das perguntas principais que um investidor tem que fazer. Por isso que esse trabalho na internet ele é muito interessante, por quê? Porque a gente consegue atingir públicos do Brasil todo e a gente também consegue conversar com essas pessoas. E essas pessoas se tornam fortes aliados em comum. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade em tal região, tem algum morador lá perto, ele consegue te dar um panorama mais real da coisa, né? E você consegue ver se tem atratividade ou não fazer um investimento naquela região. Então é importantíssimo ter esse pé desenvolvido no lado da análise de mercado para que você não se surpreenda na hora de vender. E não se trata só da compra. Compra, eu diria que claro, é 80% do negócio, mas você não pode desconsiderar completamente a venda. Por fim, o último erro é falta de paciência, não entender que o processo pode levar tempo e exigir persistência. Assim, existem algumas coisas nesse Brasil que te permitem ficar rico da noite para o dia. Aqui, no mundo dos leilões, eu já vou te antecipar, não é o caso. Você precisa realmente ter estratégia, precisa realmente ter controle emocional, já desde o primeiro momento ter controle emocional e, ao longo do tempo, ter controle emocional também, entendeu? É um jogo para jogar em 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, 5 anos. Vai depender da sua estratégia, vai depender dos seus objetivos, entendeu? Mas é um negócio que tem muito dinheiro na mesa, isso que é o ponto central da coisa. Então é um negócio que não é para você errar e ao mesmo tempo é um negócio que é transformacional. Então não desista prematuramente, não tome decisões precipitadas, porque isso compromete o sucesso do investimento. Beleza? Falamos dos 10 erros. Agora eu queria falar uma curiosidade. As pessoas normalmente confundem, né, o que significa investir em imóveis de leilão com o ato de participar do leilão. Há uma distância bem grande entre os dois. Mas, Conrado, repita que eu não entendi.